Brasil só perde para os Estados Unidos em quantidade de cirurgias plásticas. Aqui no país, elas aumentaram cerca de 20% nos últimos 4 anos. Como qualquer operação, a cirurgia plástica oferece riscos. Para melhorar a segurança dos pacientes, os médicos não podem mais ter ligação com empresas ou consórcios que parcelam as cirurgias. Bastam alguns cliques na internet para ter acesso às mais diversas opções de parcelamento de cirurgia plástica. Neste site, é possível fazer até uma simulação de financiamento, prática que está na mira do Conselho Federal de Medicina. Uma resolução publicada ontem no Diário Oficial da União proíbe qualquer vínculo do médico com as empresas que financiam cirurgias plásticas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aprova a resolução. Nós não somos contra o financiamento ou parcelamento da cirurgia por parte da paciente quando feito diretamente com o médico. O que nós não podemos admitir é que haja uma intermediadora dirigida por um leigo que visa o lucro fácil, transformando o paciente em objeto de mercantia. Segundo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 75% das queixas referentes a cirurgias plásticas foram feitas por pacientes que usaram as intermediadoras. Para a associação que representa essas empresas, o financiamento não influencia na qualidade do trabalho. Uma das exigências da intermediadora, quando lhe é trazido uma indicação por um médico, é saber se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Estamos dispostos, sim, a dialogar com o Conselho e acreditamos que vamos ser atendidos e vai ser uma parceria, vamos tentar e vai ser positiva isso. O médico Ivo Pitangui, conhecido no mundo inteiro, faz cirurgias plásticas há mais de 40 anos. Hoje, no 9º Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, ele ressaltou a importância de uma relação transparente entre o médico e o paciente. Esta interação com o paciente vai fazer com que nós possamos compreender aquilo que ele está pretendendo ter. E se ele tem uma fantasia maior do que a realidade. Então nós temos que mostrar não só o que podemos fazer, como também as nossas limitações. Então o doente que não compreender e que tiver um lado fantasista não deve ser operado, ele tem que ser tratado no ponto de vista psicoterapêutico ou apoiado, porque não é a cirurgia que vai resolver o seu caso. A relação de confiança entre médico e paciente foi fundamental no caso de Viviane Alves. Eu tinha vontade de aumentar o seio, porque eu achava realmente que eu tinha mama muito pequena. E eu fui procurar um médico, né, para me orientar, para saber o que eu podia estar fazendo, que eu queria colocar uma prótese. A princípio eu queria colocar uma prótese grande, aí depois ele acabou me convencendo de colocar uma prótese média. O Brasil é o segundo país que realiza mais cirurgias plásticas no mundo e 60% delas são estéticas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2004 foram realizadas 700 mil cirurgias. Mas os especialistas acreditam que nos últimos anos esse número aumentou consideravelmente. Quando é muito fácil, existe muita invasão. E o Conselho Federal de Medicina está impedindo a invasão da especialidade por pessoas que queiram lucrar numa hora em que tem que pensar no paciente. E vamos falar sobre a importância da relação médico-paciente na hora de decidir sobre uma cirurgia plástica. Quem conversa com a gente aqui no estúdio é a doutora Priscila Abdala, que é cirurgiã plástica. Boa noite, doutora Priscila. Obrigada pela presença. Bom, as conversas com o médico, os exames são importantes e determinantes para decidir o procedimento médico e até para saber se esse procedimento deve ser feito, né? Porque muitas vezes não é o caso. Eu acho que tudo começa na consulta. Por isso que é tão importante o paciente procurar o médico e não a intermediadora. Na consulta, às vezes o paciente vem com uma ideia de uma cirurgia que não é possível de ser feita ou não é indicada no caso dela. E é bom explicar isso, mostrar onde vai ficar a cicatriz, se vale a pena trocar, ficar com a cicatriz por uma coisa que na cabeça dela é maior do que é na realidade. Claro, além da decisão do procedimento, o paciente também precisa saber das consequências, né? E das possíveis consequências da cirurgia, isso tem que ser esclarecido. Sim, é uma cirurgia, né? Apesar de não estar muito divulgado, né? Assim, ser banalizado, é uma cirurgia. O paciente tem que ser submetido a exames pré-operatórios, ele tem que estar bem de saúde, ele não vai para a cirurgia e como qualquer hora, assim,
volta. Tem que saber que tem que estar bem. Claro que pode ter uma cicatriz, como a senhora falou. Num caso, por exemplo, da cirurgia para colocar o silicone, né, que é a segunda cirurgia plástica mais feita no Brasil. Depois de quantos anos a mulher vai ter que fazer a cirurgia novamente? Então, isso é uma coisa que está mudando bastante agora. Antigamente era com 8, 10 anos trocava, porque a prótese estourava. E hoje as próteses, elas não é que elas não estouram mais, mas o gel dentro é diferente, ele não vaza mais pelo corpo como antigamente acontecia. Então já tem casos de gente que tem prótese de 20 anos sem problema nenhum. De 20 anos, mas em todo caso ela vai ter que fazer uma nova... Isso precisa ficar claro, né? Tem que fazer controle. Tem os riscos, né? Como qualquer cirurgia, o paciente tem que ser informado. Não é uma coisa assim tão simples quanto ir no cabeleireiro, né? Isso ficou disseminado dessa forma, né? É difícil tratar e é difícil apontar para o paciente você não tem necessidade, principalmente numa cirurgia estética, quando a necessidade é algo bem relativo, né? É relativo, né? É difícil, tem paciente que não aceita quando você fala, olha, você não precisa fazer lipo. É difícil, mas tem que ser dito. No caso dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, a senhora já foi procurada por intermediadoras? E qual era essa relação do médico e do paciente e das intermediadoras? Eu já fui procurada pela intermediadora, mas eu não aceitei. Por quê? Porque o paciente não ia procurar a mim, não ia saber quem eu era. E se ele tivesse um problema, você fica refém da intermediadora. Você não tem o contato com o paciente. Se ele tem um problema, talvez ele no pós-operatório ele não é atendido por você, é atendido por outro. Ou você tem que atender o problema de outro médico. E o pós-operatório é bem importante. O pós-operatório é tão importante quanto todo o resto. Depende disso o sucesso da cirurgia também. Bom, esse procedimento do Conselho pode elitizar a cirurgia plástica? Assim, no primeiro momento pode dar a impressão que o paciente sai prejudicado. Mas todos os médicos parcelam, financiamento bancário sempre houve, e cartão de crédito é muito comum, cheque... outros tipos de financiamento. Tá certo, doutora Priscila. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu.